Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. só love, 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 só love. Muito bem-vindos, ricos e ricas na América. Esse é o podcast que te ajuda a multiplicar, te ensina a investir e transformar seu dinheiro aí, ó, fazer ele crescer aqui na América. Eu sou Ana Maria Carvalho. Meu nome é Verena Cordeiro. E hoje a gente vai falar sobre os pilares do enriquecimento para os casais que estão aqui na América. Os casais que enriquecem juntos. Verena, fala pra mim, nesse momentos de amor, é importante o casal trabalhar as finanças juntos? Com certeza, e a gente vai falar de amor hoje, Kunaira. Você acha que falar de amor é só quando tá no apertadinho, no gostosinho? Não é, não. Sabe por quê? O segundo motivo de divórcio no mundo é problemas financeiros. E eu te diria, Ana, que, na minha opinião, é o primeiro, sabe? Porque tem muita gente que coloca a infidelidade em primeiro lugar. Mas eu te digo que qual a origem da infidelidade? Falta de confiança. E muitas vezes essa falta de confiança vem de problemas financeiros. É a esposa que esconde sacola de compra debaixo da cama. É o marido que está se acabando de trabalhar, quando chega em casa, vê o rombo no cartão, fica chateado. É a esposa que está ali salvando dinheiro, organizando as contas da casa. Quando vai ver, o marido vai lá e compra uma nova Alexa. Então, essas coisas vão desgastando a relação. E o problema financeiro, o que ele afeta, é que ele não afeta só o sentimento. Ele afeta a autoestima. A pessoa que está com problema financeiro, ela desenvolve outros problemas, até problemas emocionais. Problemas de depressão, ataque de pânico, ansiedade. Porque como é que uma pessoa fica bem com o telefone toda hora tocando, gente cobrando? Como é que a pessoa... Essa é a qualidade de vida. Essa é a qualidade de vida. A qualidade... Ai, Verena, você é muito exagerada. Nada. Tem que ficar guardando dinheiro, tem que viver. A vida só se vive uma vez. Mas no final das contas, tá ali com os... Catarja pretinha, tomando antidepressivo de leve. No português, claro, Serasa. Tá na tarja pretinha dela, tomando antidepressivo, postando o carro que ela não pagou o IPVA aqui nos Estados Unidos, né? O documento do carro, o seguro. Então, assim... Pobre não tem qualidade de vida. Eu diria que nem pobre. Pobre tem qualidade de vida. Mas endividado não tem qualidade de vida. Exato. Ninguém consegue viver bem com isso. Ninguém consegue, vou no culto do domingo. Aí chega lá, não vai no culto, que tá com medo de encontrar o Joãozinho. Porque ele tá devendo. Pediu dinheiro emprestado. E o Joãozinho viu que você foi pro show do Gustavo Lima. Viu, menino, viu que você tá devendo, viu que você tá de bolsa nova na igreja. Aí a pessoa também envolve a questão do caráter também. Aí você fala, Verena, como é que vem assim o amor acaba? Porque envolve o caráter. A pessoa ela vai perdendo credibilidade na comunidade. Ninguém quer estar casado com loser. Ninguém quer estar casado com fracassado. Você o tempo inteiro abrindo sua porta para receber mensagem de fulana e fulano falando mal do seu marido, da sua esposa. Forte, hein? Muito forte. Ninguém quer viver assim. E ainda tem aquela amiga que sempre tá ali falando mal do marido dela. E o que você faz? Rica na América, olha o conselho, Rica na América. Ao invés de valorizar isso, coloca os pontos positivos do seu esposo. Não fica falando... Ninguém precisa saber o que acontece ali nas quatro paredes, mas vamos lá, vamos voltar pro nosso tema principal, que a gente tá falando sobre os casais que enriquecem juntos. Vou colocar aqui, Verena, 3 frases. Eu quero saber de você o que você acha dessas 3 frases. Primeira frase: meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu. Segunda frase: meu dinheiro é meu. Presta atenção, hein, rico e rica na América. E o seu dinheiro é meu também. Essa eu gosto, essa eu gosto. E a terceira frase: meu dinheiro é nosso, seu dinheiro é nosso e tudo é nosso dinheiro. E aí? Qual dessas 3 frases mexe Rica na seu América, coração? eu sei que seu coração bateu mais forte pela segunda, porque o meu também. Mas, na real, quando você é casado, tem um problema. Eu vou explicar pra você. Ai, Verena, eu queria tanto que o dinheiro dele fosse o meu e o meu. Ai, meu amor, todas nós queríamos. Mas deixa eu te falar como funciona a psicologia. Para quem não sabe, eu estou numa temporada, comprei um curso de neurociência. Eu estou estudando um pouco essa parte psicológica das finanças. Eu quero te dizer o que é que afeta seu casamento. O problema não é você tomar o dinheiro do cabra ou tomar dinheiro da sua esposa. O problema é o que isso afeta no emocional daquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo.
Quando você pega e fala assim pro seu marido, meu dinheiro é meu, a primeira coisa que você tá deixando clara naquela relação é que não existe uma relação, número 1. Uhum. Você tem um roommate. Porque o que é que define um casamento? Um casamento não é só você morar junto e ter relações com a pessoa. Um casamento, ele vai muito além, é dividir sonhos, é dividir perspectiva, você tem um companheiro de caminhada, você tem um sócio, um parceiro, uma pessoa que você pode confiar. Uau. E se você não tem essa parte no seu casamento, o outro desanima. Eu vou te dar um exemplo. Quando você divide tudo com o outro, você traz por compromisso. Eu sou muito assim com meu marido. Foi muito difícil trazer ele para o jogo aqui dessa questão, dessa mudança minha de carreira. Mas quando eu boto na cabeça dele que tudo isso é nosso, é para o nosso futuro, é para o nosso legado, ele compra essa ideia e ele me ajuda aqui. Por trás dos bastidores, ele está aqui praticamente me ajudando em quase tudo. Então, como é que você consegue ter um marido tão empenhado em te ajudar a conquistar os seus sonhos? Porque ele sabe que ele faz parte, que nós somos literalmente uma empresa. Eu digo sempre assim, se eu for mal nos negócios, nós estamos indo mal nos negócios. Quando vocês separam, vocês não têm o apoio do marido de vocês. Aí eu venho no meu Instagram e falo, ai, Verena, meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia. Lógico, vocês não têm um casamento, vocês são roommate. Poderosíssimo. Não são roommate. Você faz a pessoa se sentir mal. Você faz a pessoa se sentir humilhada. Você faz com que a pessoa se sinta que ela não faz parte da sua vida quando você diz que o dinheiro é seu. O que é que você está querendo passar de mensagem? Todas as conquistas que eu tiver nessa relação serão só minhas. E a pessoa pensa automaticamente, já que as conquistas serão só suas, você que lute. As batalhas serão só suas. Então, como é que você quer o apoio do seu soldado se você não quer dividir as suas conquistas com o seu soldado? Uhum. Então, você tem que pensar isso, e não só no marido, nos filhos também. Eu lembro, quando eu era criança, meu pai trouxe muito esse sentimento de família. Muito, 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 muito. Eu lembro quando ele abriu... Meu pai era bancário igual a minha mãe, os dois eram bancários. E quando meu pai abriu o bar, ele sentou numa reunião de família e ele contou para todo mundo que ele abriu esse bar. Eu era criança. E aí ele falou, cada um de vocês vão trabalhar em uma área. O que é que vocês querem fazer? Eu lembro que eu falei que eu ia ser vendedora de ficha, que naquela época tinha telefone com ficha. E eu lembro que meu pai trouxe a gente para a batalha. Todos nós ajudávamos meu pai. E quando eu comecei a crescer, aí era mais ainda. Eu ia no banco fazer depósito. Eu era responsável por ajudar ele nos finais de semana, quando tinha a festa do Centro Histórico lá de Salvador. Então, assim, você só consegue soldados quando você chama as pessoas para a missão. Vou dar um exemplo, Ana. Quem vai estar assistindo esse podcast vai pensar, por que os Estados Unidos, os cidadãos americanos são tão patriotas? Por que você acha? Porque eles recebem um estímulo, né? Olha, a pátria está aqui, você tem a segurança aqui, você tem o apoio. E aí eles acabam sendo mais patriotas. Tem um ponto aí. Quando os Estados Unidos vai para a guerra, tem um anúncio na televisão, o presidente ele convoca a nação para a luta. Ele não fala assim, olha, eu estou indo para a guerra. Não, ele convoca a nação, é uma votação nacional. A população entra na guerra junto com o presidente, porque são eles que vão bancar a guerra, através dos impostos. Então, assim, quando você entra numa batalha, o que é batalha? Quando você vai empreender, quando você quer montar um novo negócio, quando você quer o quê? Você vai ser promovido, aí você vai viajar muito, você quer que sua esposa fique ali ajudando você na retaguarda. Quando vocês estão planejando ter filhos. Ter filhos, você quer ajuda, você quer suporte, você quer rede de apoio. Você quer rede de apoio, mas você não dá rede de apoio. Esse negócio de rede de apoio é uma coisa extremamente complicada. Será que a pessoa que está pedindo todas as redes de apoios possíveis e impossíveis, será que ela também está dando rede de apoio ou deu no passado? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, porque o casamento... O que é o casamento? O casamento é uma união não só financeira, é uma união de almas. Não existe mais nada meu. Por isso que a gente tem que pensar, tem que estar solteiro, está assistindo essa live, tem que pensar muito antes de casar. E não é fácil, né? A gente está falando de uma relação entre duas pessoas que foram criadas diferente, uma diferente da outra, tiveram culturas muitas vezes diferentes, que é o seu caso, né? Inclusive. E, gente, ninguém está falando aqui que é um mar de rosas, mas por que é que muitos relacionamentos, a gente vê muitos imigrantes ali
confrontando. Parece mais um inimigo do que o marido. A esposa tá escondendo ali a compra. Eu falei, eu fui na Marshalls, mas eu vou esconder essa compra aqui, porque senão ele vai me encher a paciência. Por que será que ele tá enchendo a paciência? Inclusive, a minha próxima pergunta é um pouquinho sobre isso. Conta conjunta. Você acha que faz sentido, não faz sentido? Até que ponto existe a individualidade, né, da pessoa ali dentro de uma relação? Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião depende do que o contador falar. Vou dar um exemplo aqui de casa, que é uma coisa mais fácil. Eu e meu marido, nós temos 3 contas separadas. Por quê? É uma conta do trabalho dele, que ele tem que fazer os táxis que entram ali, entrada e saída de caixa. É uma conta empresarial, que é dos Ricos na América e das empresas que a gente tem. A gente tem que fazer a contabilidade do que entra e sai da conta da empresa. E tem a conta de Verena, pessoa física, porque eu recebo um salário da empresa, porque é obrigação da estratégia tributária do governo americano. Não posso faturar o que a gente fatura hoje e eu não fazer nenhuma retirada, tá? Então, assim, depende da estrutura tributária. Se você me falar assim, Verena, mas eu e marido temos uma empresa, meu marido temos uma empresa juntas, e essa empresa é nossa e o salário é nosso. Aí eu acho que faz total sentido vocês terem uma conta conjunta até para diminuir as despesas que essa conta pode vir a dar e unir também os valores. Vou te dar um exemplo. Tem conta de banco, por exemplo, eu tenho uma conta no Bank of America, por exemplo. Tem uma conta que quando você tem mais de 100 mil, você vai começando a receber benefícios do banco. É aquela cesta de produtos que você não paga nunca. São cartões com juros baixos e benefícios altos que você não paga anuidade. Então, assim, quando você junta, você consegue ter alguns benefícios também. Tá? É mais difícil, porque você depende da determinação dos dois ter um controle financeiro. Porque imagina, se um tem controle financeiro e o outro não tem, um tem um crédito bom, o outro tem um crédito ruim, vai ser difícil vocês conseguirem construir alguma coisa na América. Inclusive, gente, quando a gente fala sobre essa questão da conta conjunta, muitas pessoas às vezes questionam e perguntam, mas eu vou aprender sobre investimento, eu estou aqui me dedicando no orçamento, eu estou confusa porque as nossas contas são separadas, meu marido paga as contas de casa, eu pago o supermercado, como é que eu controlo isso? É muito importante você entender que, a gente até vai entrar nesse assunto, mas você entender que é sobre você ter resultados para você poder impactar as pessoas que estão próximas a você. Não tem como você querer mudar alguém, que ninguém muda ninguém, isso é fato. Não adianta você, mas eu queria muito que meu marido aprendesse a investir. Comece por você. Você é uma loser. Ninguém escuta perdedor. Outra coisa que eu vou falar pra mulherada, homem é bem pior do que mulher. Homem, por quê? Gente, biologia, tá? É testosterona e progesterona. Não tô falando aqui de igualdade, essas palhaçadas, não. Eu tô falando de real, de biologia. O homem, ele tem um pensamento mais direcionado para a lógica, ele é muito mais pragmático e ele não gosta de conversa fiada. A mulher é mais da conversa fiada, mulher gosta mais de lidar com pessoas, isso é ciência, tá? Inclusive tem um documentário falando até sobre isso. E aí o que acontece? Quando você vem pro seu marido com papo de querer que ele mude, ele fica com raiva e, às vezes, muitas vezes, com razão. Porque ele fala, eu tenho uma lusa dentro de casa, uma fracassada. Não me ajuda a construir nada. Eu tô aqui bem ou mal. Eu tenho meu inglês, eu tenho meu trabalho, eu que tô bancando a casa muitas vezes ou não, né? Ou depende ou não. Independente se for ele ou se for você. E ele fala, ela só vem pra cá para me dar conselho furado que ela não faz. É uma hipócrita. O que são pessoas hipócritas? São pessoas que o que elas falam não é o que elas fazem. Você vai virar uma hipócrita dentro de casa. Se você quer estimular sucesso em seu marido, seja uma pessoa de sucesso dentro da sua casa, inspire. Aí fica o dia inteiro aquela chatice, puxando o outro para fazer o que ele não quer fazer. Ele fala, poxa, por que eu deveria fazer se você nem mesmo faz? Aí começa aquelas brigas dentro do casamento. Eu vou te dizer, aqui em casa, pelo menos, que é o que eu posso falar, não sou terapeuta, busquem terapeutas de casais, mas eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu não fico muito puxando o meu marido para fazer uma coisa, não. Exemplo, quando eu comecei o Ricos na América, eu sabia que ia ser sozinha. Eu sabia que ia ser uma longa caminhada sozinha. E hoje ele está comigo porque contra fatos não existe argumento. Ele tem que ajudar. A empresa hoje fatura muito. Então, assim, hoje ele faz parte porque a lógica faz com que ele faça parte. Mas tem muitas esposas que ficam querendo que o marido melhore e ela não conseguiu vencer a parte weakness, as weakness dela. As fraquezas. As fraquezas. O marido é casado com você, meu amor. Você pode negar para todo mundo, você pode mentir pro resto da sociedade. Você só não pode mentir para a pessoa que é casada com você, que tá vendo seus defeitos.
Então, assim, eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que procurar melhorar. Procurar evoluir, porque as pessoas não escutam o que a gente fala. As pessoas escutam o que a gente faz, e não só o marido, como os filhos. Nossa, repete essa frase. As pessoas não escutam o que você fala, elas escutam o que você faz. O conselho é bom, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta a vida inteira. Eu tenho muito exemplo de meu pai, que é uma pessoa de muita honra, e o exemplo de vida dele me fez a pessoa que eu sou hoje, uma pessoa trabalhadora, honesta, íntegra, focada, uma pessoa que não tem dívida, uma pessoa que tem um olhar diferente para a parte financeira. Mas isso foram exemplos que eu tive em casa. Se você for olhar famílias quebradas, o pai é quebrado, a mãe é quebrada, a tendência é que o filho seja quebrado, porque ele não teve esse tipo de exemplo dentro de casa. Não teve uma referência. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês que estão me assistindo. Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre. Se você nascesse no Afeganistão, qual religião você teria? Provavelmente você seria muçulmano. Então a minha pergunta é: você é fruto do meio. Você é fruto do ambiente. E se você é fruto do ambiente, qual o ambiente que você está proporcionando para o seu marido e para os seus filhos? Inclusive, o fato de ser fruto do meio não é uma impossibilidade de ser algo contra, mas a probabilidade é muito alta. Probabilidade. A Ana falou uma palavra que eu amo. Gente, vocês têm que parar de dar exemplo, principalmente para mim, que sou uma pessoa extremamente pragmática. O que é pragmática? Eu sou uma pessoa que você nunca vai me dizer que 2 mais 2 é 5. Então, assim, não, Verena, você está errada. Porque o meu amigo do forró, o meu amigo da bebedeira, o meu amigo da igreja me disse... Ou é subjetivo. Ou é subjetivo, eu acho. Não, gente, a gente está falando de ciência. Probabilidade. Se você coloca seu filho no Brasil, numa escola pública, onde a maior parte das crianças não tem um acompanhamento duro dos pais, com direção... a tendência é que aquela criança seja fruto daquele meio que você inseriu a criança. Porque tantos pais, eu falo do Brasil, porque eu não nasci aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu não tenho uma experiência de escola aqui no Brasil. Mas minha mãe não viu a gente crescer. Pelo medo e o pânico que ela tinha, de eu e minha irmã nos tornarmos frutos do meio, porque a gente morava num bairro muito pobre, em comparação com outras áreas da cidade. O medo dela era que a gente tivesse tempo livre para se juntar com aquela galera do bairro. E ela sempre dizia, olha o futuro dessas adolescentes, muitas grávidas com 14 anos. O que é que um adolescente fica na rua brincando? Tem que ter direção. Era uma escola de inglês, quando era escola de inglês, a escola era espanhol, era uma banca, né? Não sei como, reforço escolar, né? Lá a gente chama de Salvador de banca. Então, assim, minha mãe... ela saía antes da gente acordar e ela voltava depois que a gente já estava dormindo muitas vezes. E o dinheiro dela inteiro. Minha mãe não tinha dinheiro, às vezes, para comprar algo para ela. Mas todo o dinheiro dela era proporcionar um ambiente diferente para a gente, porque ela sabia que somos frutos do meio. E eu realmente virei frutos do meio. A minha escola, que era uma escola boa, hoje eu tenho amigos, relacionamento. Quem eu me tornei foram os exemplos que eu tive naquela época, com quem eu andei, com o que eu vi. Nós éramos uma família pobre, mas sabe o que é que mais me estimulou? Eu tenho grandes, assim, eu não vou dizer que são traumas, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas eu vou dizer, tem coisas que me marcaram na minha infância. Uma das coisas que me marcaram na minha infância, que me marcou, era que eu tinha escola, minha mãe pagava a escola, mas eu nunca tinha nada do que os meus colegas tinham. Nada. Você sabe o que é nada? E sempre eu voltava para casa nesse questionamento. Sempre, porque criança é uma coisa complicada. Criança é cruel, muitas vezes, pelo excesso de integridade, talvez, e de sinceridade. Eu não tinha aquelas Barbies maravilhosas, eu não tinha o sapato da moda, eu não tinha o retrô hoje, né? Se fosse hoje em dia, eu não tinha aquele Reebok retrô, eu não tinha a coleção da Nike, eu não tinha o relógio da Apple, eu não tinha nada. E sempre eu me questionava isso, e meu pai falava assim pra mim. Eu lembro que ele repetia isso, gente, ele repetia, se eu fechar os olhos eu consigo ainda lembrar desses momentos que ele dizia, minha filha, a gente não tem condição de te dar isso. Ou é isso ou é a escola. E eu acho que a escola vai te trazer conhecimento para você poder comprar isso no futuro. Uau. E ele sempre disse, vocês precisam aproveitar essa oportunidade, que eu e sua mãe não tivemos. Então, o que eu digo, vocês são responsáveis por mudar o meio que seus filhos estão. Nem que seja na força mesmo.
Agora tá uma mania agora na sociedade de a criança decide. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês baseado na ciência. Vocês podem sair dessa live e pesquisar no Google. O cérebro completo do ser humano, ele só é 100% formado após os 21 anos. O que isso quer dizer? Gente, adolescente não tem condição nenhuma de tomar decisão. Ah, não, porque meu filho, eu vou esperar ele chegar para ele ver o que ele quer comer. Hoje, criança de 8, 9 anos escolhe o que quer comer. Você acha que uma criança de 8, 9 anos tem que escolher o que ela vai comer? Ela vai querer batata frita com hambúrguer todos os dias. Eu chego aqui nos Estados Unidos, é uma questão assustadora de saúde pública. Eu chego nos lugares, eu vejo de rotina as mães dando aquele suco colorido e aquele hambúrguer com batata frita, cara. Aí chega aos 30 anos, ele vai escolher ficar na casa dos pais. E aí a mãe vai falar, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que eu fiz na minha vida. Ai, gente, eu não tá sei o que eu fiz. Essa criança, ela é um estorvo na minha vida. Porque ele tem 30 anos e eu que pago as contas dele. O seu filho é o que você o tornou. Ah, Verena, mas tem personalidade. Concordo. 100% com vocês. Mas tem uma parte que é comportamento. E nessa você pode moldar. E, gente, a gente está falando de algo extremamente desafiador. Com certeza, ter uma relação saudável, você conseguir lidar com essas situações, ter essas escolhas importantíssimas, é difícil. Não foi fácil para a mãe da Verena, Dona Vera, se estiver assistindo a gente. Não foi fácil para ela abdicar, abrir mão, muitas vezes, da infância dela, dos filhos, pelo trabalho, mas se ela está onde ela está hoje, foi por conta dessa dedicação, desse esforço dela, do seu Giovanni, em proporcionar isso. E, gente, né? Eu vou dar uma opinião. Tem gente que fala assim, tá? Ah, mas é porque a gente tem que viver a nossa vida, o filho cresce. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pra que decidiu ter filho? É o quê? Acessório? Porque hoje as pessoas compram cachorro. Hoje é o acessório. Essa semana alguém falou algo pra mim, falou assim, ah, não, mas... eu tô solteira, mas eu quero ter um filho. Então, eu vou ali e faço uma inseminação. A pessoa não está preocupada com o impacto que a ausência de um pai vai causar naquela criança. Ela não está preocupada que no dia dos pais a criança vai para a escola e ela vai ver que ela não tem um pai. Ou então a instrução, ou então dividir tarefas, ou então o suporte que essas pessoas tanto buscam. Aí depois tem um filho mãe solo e o que é que acontece? A culpa é da sociedade, a culpa é do governo. É o dinheiro público dos nossos impostos que tem que bancar a má decisão dessas pessoas. Isso é um absurdo. Então, assim, os pais precisam entender que se você tem um filho, é abdicar, sim, de parte da sua vida. Essa é a tarefa difícil. São escolhas, São né? escolhas. Ninguém pediu para nascer. Você está botando uma criança no mundo que vai impactar toda uma sociedade, que vai impactar o país, que vai me impactar. Sabe por quê? Porque se o filho de quem está assistindo vira um bandido, ele vai roubar a sua casa e a minha. Ele vai estuprar a sua filha que está assistindo esse podcast. Então, sim, você é responsável por esse ser humano que você está colocando no mundo. E eu acho que o que falta, Ana, é uma responsabilidade gigantesca. As pessoas hoje, ninguém é responsável pelo que faz. Terceiriza as decisões. Ah, não, eu tomei uma decisão de ficar minha vida inteira sem guardar dinheiro. Eu passei a minha vida inteira sem me importar com minhas finanças. Aí ela chega na idade, ela quer que a sociedade banque a irresponsabilidade que ela teve na vida dela. Aí o que é que acontece para quem está me assistindo? Um governo cresce, o governo aumenta os impostos. Tem gente nos Estados Unidos que já paga mais de 40% de imposto. E será que é justo, né? Será que é justo a pessoa, ela se dedicou, ela se planejou, ela fez todo o passo a passo e a outra pessoa que não se planejou chegou ali um momento e ela está simplesmente usufruindo de uma coisa que a outra pessoa não pode usufruir porque ela se planejou, e, enfim. Sim, tem gente que vai falar no podcast, ah, Verena, mas tem a questão dos vulneráveis, aí tem um excesso. Gente, a gente não está falando aqui de exceção, tá? E não leva nada pro lado pessoal. O brasileiro tem mania de levar as coisas tudo pro lado pessoal. Não gosta de dar uma opinião que não foi solicitada e gosta de incluir conteúdos que não foram ditos. Óbvio que se você está numa situação vulnerável,
Se você tá numa situação que não foi porque você causou, que aconteceu uma tragédia na sua... Óbvio, é para isso que é o dinheiro do governo, para as verdadeiras minorias, não para você. Uma Sempre pessoa desassuntada, existem as uma pessoa exceções. hipócrita que não juntou dinheiro a vida inteira e por conta da sua irresponsabilidade como ser humano, a sociedade inteira paga. Isso é um absurdo. E outra, depois dê uma olhada na internet, tem um vídeo de um psicólogo muito famoso, uma mente brilhante, chamado Jordan Peterson. Ele tem um dado de uma pesquisa que diz que mais... Gente, eu não vou arriscar aqui chutar um número, mas, se eu não me engano, é 80% dos filhos de mães solteiras. Não, eles fizeram uma pesquisa dentro das cadeias. E de 100% dos presos, mais de 80% dos presos são filhos de mãe solteira. Quando eu vi essa pesquisa feita por um cara extremamente íntegro, um gênio que vive de pesquisa científica, comprovar contra fatos não existe argumento. Então, você consegue compreender que a sua decisão de ter um pet em casa, porque você quer ser mãe, e aí você quer ter um pet em casa. É isso, né? É igual nos Estados Unidos, as pessoas têm cachorro. Aí eu vou ali comprar um cachorro, aí compro aqueles cachorrinhos lindos, maravilhosos, né? Aí não vê que o cachorro, é uma raça que tem problema de saúde. É uma raça que tem infarto. Aí o cachorro vai lá, quebra uma perna, tem um infarto. Aí ela vai lá e sacrifica. Porque ela não tem dinheiro para pagar um remédio para dar ao cachorro. O que isso quer dizer? Hoje o ser humano ele está num extremo egoísmo. Ela é só sobre ele, é só sobre o prazer dele, é só sobre o que ele precisa. Não é sobre viver no coletivo, não é sobre se preocupar com seu vizinho. Joga lixo na rua, ele não está preocupado com a sociedade, ele não está preocupado que vai chover, que a chuva vai bater naquele lixo, que o lixo vai entupir os bueiros, que vai gerar uma enchente na cidade. As pessoas hoje elas estão tomando decisões financeiras, decisões individuais, sem se preocupar com todo. E é esse o problema atual da sociedade. Inclusive, o problema é exatamente dos relacionamentos, porque o momento que você acaba tomando a decisão por si só, o mundo gira em torno do meu umbigo, você simplesmente omite o seu cônjuge, a pessoa que está ali do seu lado, Exato. E começa a criar uma situação na sua cabeça. E, infelizmente, como você mesmo disse, os divórcios vêm a partir desse ponto, né, Verena? E você diria que eu, inclusive, fiz essa pergunta quando eu era aluna. Eu lembro certamente eu perguntando na live assim, Verena, não é mais interessante o casal focar no credit score de os dois focarem no crescimento do credit score do esposo ou da esposa? E eu lembro claramente sua resposta, mas eu quero que você responda agora para quem está nos escutando. O que acontece? Vocês são casados, vai comprar um imóvel, aí tem que botar em nome de um. Aí vocês vão comprar um carro, aí vai ficar em nome de um. Cadê o patrimônio da família? E por que tem que focar no crédito de um? Porque eu não consigo entender esse tipo de pergunta, sinceramente. Sabe por quê? Vamos para a lógica. 35% hoje do sucesso do crédito é pagamento de dívidas. Ou seja, é só seu marido que vai pagar a conta em dia? Onde é que está o caráter de quem está pagando as contas atrasadas? Isso é questão de caráter também. Quer dizer, vai ter um mau caráter e um bom caráter, é isso? É isso que estão me propondo? Ah, não, a gente vai decidir aqui no casal quem vai ser o mau caráter, quem não vai honrar o cartão, quem vai deixar o crédito ir pro buraco, é isso? Quem vai ter um crédito bom e quem vai simplesmente cair no buraco. Cair no buraco. Não, isso daí primeiro que eu acho que é um mau caratismo com o sistema, que é por isso que os juros ficam caros, quando as pessoas deixam de pagar, essa conta entra na taxa de juros. Não sei se quem está me assistindo sabe, mas é assim que funciona. Por que o crédito fica caro? Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. Quanto mais inadimplentes tem no mercado, mais a população paga. Ou seja, o mau caráter do seu amigo que não paga o cartão na data, ele está te prejudicando indiretamente, porque o banco sobe a taxa de juros por conta do seu amigo safado. E outra coisa, né, gente? O credit score é intransferível. Ele é individual. Não adianta você querer aumentar o credit score do seu esposo e o seu tá ali péssimo. É importante os dois. Isso, inclusive, é um ponto muito importante e vai beneficiar muito a relação de vocês. Como a Verena mesmo disse, hoje a gente precisa comprar um carro. Ok,
vou colocar no meu crédito, o crédito vai ter uma correção ali, é natural. Agora, a gente teve uma emergência, vai precisar financiar alguma coisa, tem um outro crédito ali para a gente utilizar. Agora, se você está usando essa estratégia, pense muito bem antes de usar essa estratégia. Inclusive, Verena, eu quero saber, ok, eu já entendi que dá para eu mesma trabalhar meu crédito, dá para o meu esposo trabalhar o crédito dele, mas é possível um casal prosperar sendo que um lado só que está trabalhando em pró disso, o outro lado está vivendo a vida, só se vive uma vez, eu mereço comprar essa blusinha. O que você diria? Eu acho que tem, mas não nessa circunstância que você colocou aqui. O que é que eu acho? Vamos dizer. Vou dar um exemplo. Quando eu casei, eu investi muito na carreira do meu marido. Inclusive, me mudei da cidade que eu mais gostava. Mas porque era um momento dele. E era um momento que eu estava meio assim, para te ser sincera, na minha carreira, eu estava meio estabilizada, meio vendo o que é que eu ia fazer, quais são as mudanças que eu faria na minha vida. E ele não, ele estava numa ascensão de crescimento muito grande. E eu embarquei em todas as oportunidades que ele teve naquele momento. E a mesma coisa aconteceu quando os ricos na América começou a crescer. Agora foi a vez dele de voltar para Nova York junto comigo. Então, o que é que eu quero dizer? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o casal decide ter filhos. Vão ter 2 filhos. Ou gêmeos, 2 ao mesmo tempo. Quanto é que custa pagar uma babá? É mais vantagem. Baratinho não vai ser. É mais vantagem a esposa ficar em casa num período cuidando dos filhos, ou o marido, dependendo do trabalho de cada um, e eu botaria no papel a questão financeira. Quem ganha mais? Quem vai ser responsável para pagar as contas da casa? Essa pessoa vai ter uma responsabilidade na família, que é prover. A outra pessoa, eu sempre brinco dizendo assim, tem um ataque e a defesa, né? O ataque é quem vai para a rua buscar o dinheiro. E a defesa é quem fica dentro da... Gente, vamos falar da vida selvagem, vai ficar mais fácil. O que é que acontece com... Vamos pensar no leão e na leoa? Vamos pensar aqui? De uma forma hipotética. Eu nem sei se acontece dessa forma, mas eu vou falar desse jeito para ficar dinâmico e didático. O leão sai para caçar, a leoa tá lá dentro da gruta, escondidinha, com os 5 filhos que ela teve lá. Dando de comer para os filhos, vigiando que as crianças não são mole, né? Se as crianças saírem lá da caverna, o que é que vai acontecer? Vral. Vira o quê? Sobremesa de hiena, né? Então, a mãe fica em casa cuidando da cria, vigiando a caverna, tomando conta da propriedade e do patrimônio da família. E o outro vai para onde? Vai para o ataque. Ele vai para a selva, sozinho. Por quê? Porque os filhos estão protegidos. E os filhos estão dependendo dele e da mãe que está cuidando também. Também. Exatamente. E aí, o que é que eu digo? Ele sabendo que a prole dele e a esposa estão protegidos em casa, ele vai para a guerra. Gente, eu vou te dizer, eu honro muito esse tipo de marido. Porque a gente sabe, principalmente como imigrante aqui nos Estados Unidos, como que é perigoso o trabalho de 90% dos imigrantes. Muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos trabalham pintando ponte. Eu tenho um amigo que ele tomou uma queda de uma ponte e ele ficou 9 meses em coma. Aí você sai para pintar uma casa, você pode cair desse telhado. Você sai para botar um piso, você com aquelas luvas, você pode perder a mão. Você pode voltar para casa sem uma mão. Você pode ter um acidente de carro, porque quantas vezes sua esposa sai de casa com os filhos e quantas vezes você sai para trabalhar? Então, assim, é um grande risco que os chefes de família, as chefas de família estão correndo todos os dias. Então, eu acho que é um trabalho muito honrado, porque não é só sobre prover. É sobre você se arriscar, é sobre você ser líder, é sobre você colocar os interesses dos seus filhos e da sua esposa à frente até da sua própria vida. Isso é digno de honra. Uau. Eu honro essas pessoas. O marido que sai de casa e a esposa que sai de casa de manhã, ele não está indo só trabalhar, não. Nesse momento que eu estou fazendo um podcast, meu marido está viajando. Ele está viajando. Vai voltar dirigindo de carro, 4 horas dirigindo. Você sabe qual é o índice de acidentes de carro no mundo? Então, assim,
Pense nisso quando sua esposa e seu marido saírem de casa todos os dias. Ele está fazendo isso pela honra da casa. E eu acho extremamente desonroso ele arriscar a própria vida enquanto quem ficou em casa não fazer a sua parte. Ou então ser o causador ou a causadora de discórdia, de gastos excessivos, de desequilíbrio. Cada um cuida do seu. E é extremamente importante um somar com o outro, né? Independente de se é o esposo ou a esposa que estão saindo ali para prover, né, para trazer esse dinheiro, você imagina só que time de sucesso, que time de ataque e defesa aí poderosíssimo para ganhar esse jogo, aquele que está em casa ter a capacidade de multiplicar os dólares quando essa pessoa volta. Isso é muito, muito poderoso. E não é fácil, com certeza não é fácil, porque é questão de você estruturar e organizar. E como a gente gosta da prática, quero saber agora, Verena, na prática, o que você diria para um casal que está entrando aí nesse mundo dos investimentos, quer aprender um pouquinho mais sobre como efetivamente multiplicar os dólares aqui nos Estados Unidos? Quais seriam os conselhos práticos? Como esse casal pode traçar algumas metas? Primeira coisa que eu sempre digo e vou repetir 1 milhão de vezes em cada podcast: educação financeira. Nenhum de vocês dois estudou. A gente só entende do que a gente conhece, nem que seja de forma aleatória. A gente só sabe e a gente só faz bem e a gente só domina aquilo que a gente tem conhecimento aprofundado. Vocês nunca vão ter sucesso nas finanças se não entender como funciona. Como funciona construir o crédito? Vai comprar uma casa? Como é que funciona a compra de casa? Quais são as documentações que você precisa apresentar? Tem gente que só procura a documentação de casa quando acha uma casa e aí descobre que não pode comprar a casa. Por quê? Porque o crédito está no chão. O crédito está no chão. Não tem imposto de renda porque não declara imposto nos Estados Unidos, fica escondendo o dinheiro do governo. Não tem a estrutura necessária para comprar a casa, não tem o dinheiro do down payment. Dependendo de quanto está seu crédito, você vai ter que dar mais ou menos entrada. Não fez planos financeiros para quê? Para mobiliar a casa, para fazer um concerto. Para fazer uma viagem em família. Uma viagem em família. Então, assim, é muito difícil você adquirir um conhecimento com dicas aleatórias na internet. É necessário um passo a passo. Um método. Mas o primeiro conselho que eu dou nesse momento é vocês fecharem as torneiras que estão abertas. Como assim, Verena, fechar as torneiras que estão abertas? Senta um final de semana, pega todos os cartões, todas as contas e faz um budget. O que é um budget? Eu vou dar um exemplo bem fácil. Você vai listar no caderno as entradas e saídas. Tudo que entrou na sua conta de ganhos do casal e tudo que saiu. Você vai ter noção de quanto é que está sobrando. Esse é o princípio básico para você saber. Isso X está sobrando, esse dinheiro eu vou começar a guardar. E o resto é você entender quais são as melhores estratégias de investimento para o seu caso em específico. Por quê? Verena, dá uma dica aleatória. Não tem como dar dica aleatória, porque cada um de vocês tem uma situação completamente diferente da outra. Então, assim, extremamente complicado dar um conselho se eu não sei se você tem filhos, qual a idade dos seus filhos, se você tem patrimônio, se você tem reserva de emergência, se sua casa está quitada, não está, quanto é que você está devendo, se tem dívidas em outros lugares, quanto é que você ganha por mês. Tem uma série de coisas que a gente precisa saber para dar um conselho. Não é um conselho aleatório. Porque o conselho aleatório, ele não vai atender a todo mundo, né? Tem gente que está juntando dinheiro porque o filho vai nascer daqui a 9 meses, aí precisa de uma estratégia diferente. Tem gente que quer comprar uma casa daqui a 5 anos. Tem gente que quer comprar uma casa daqui a 10 anos. Cada uma dessas estratégias exige um tipo de investimento distinto um do outro. Imagina se eu dou uma dica aleatória. Faz isso. Aí a pessoa vai lá e faz. Me lasquei, Verena. Sabe por quê? Porque naquela live que você fez, naquele podcast, você disse isso. Eu fiz e deu errado. Por quê? Porque o que aquela pessoa queria, os objetivos dela são completamente diferentes do objetivo dessa outra pessoa. Exatamente. E como você diria que seria, se é possível, e como seria isso para a gente abordar? Então, vamos supor que meu esposo não está muito nessa vibe, ele não está preocupado com investimento, ele acha que
que não, que só se vive uma vez, que teve uma oportunidade imperdível ali de um financiamento de um carro, que não importa o credit score, o importante é que o preço do carro tá bom, que ele tem que aproveitar, ele pode entrar, sim, em uns juros de 20% ao ano para comprar aquele carro. Como abordar o nosso cônjuge? Olha, Verena, gente, precioso esse nosso episódio, hein? Como que a gente faz, Verena? Conta um segredinho aí. Oi. Aí sim a gente vem com o nosso jeitinho brasileiro. Tem uma frase muito popular que diz: uma mulher sábia ou um homem sábio edifica sua casa. O que isso quer dizer? Deus nos deu algo chamado cérebro para a gente pensar e criar estratégia. Por que o cérebro ele é maior do que o coração? Você acha que é coincidência que o cérebro é maior do que o coração? Não. O coração ele é enganoso. O cérebro foi feito para pensar. Cada um de vocês conhece quem é o cônjuge de vocês. E sabe como é o processo de convencimento. Você sabe uma coisa que mulher sabe e homem sabe. É como convencer seu parceiro. Eu sei. Eu sei quais são os pontos chaves. Meu marido é uma pessoa extremamente pragmática igual a mim. Se eu não apresentar números para ele que aquilo vale a pena, ele não se move. O que é que eu faço? Eu apresento números para ele. Você tem que analisar como fazer seu marido se mover e pegar todo o aprendizado que você tem dentro do seu casamento. E aí você vai usar a sabedoria. Tem um livro muito bom que eu indico chamado Comunicação Não Violenta. Porque nós brasileiros somos violentíssimos na comunicação. Como foi que eu entendi isso? Quando eu casei. Uhum. Eu não estou dizendo que os brasileiros não fazem isso e que os homens de outras nacionalidades não fazem isso, mas foi a minha experiência pessoal. Meu marido, você falou com ele, apesar de eu falar muito alto nas lives, né? Todo mundo já me conhece. Mas se eu for conversar com ele e o meu tom de voz não for esse que eu estou usando agora, ele simplesmente não me escuta. Ele só me escuta se eu sentar com ele, se eu abrir o computador, se eu mostrar para ele o problema, se eu explicar para ele detalhes do problema, como esse problema está afetando a nossa vida e a vida dele, e dar uma caneta e papel e dizer, ó, eu pensei nessas supostas soluções. Quais são as suas soluções? Toma aqui a caneta. Quais são as suas soluções? Como é que você acha que você pode nos ajudar? Quando você dá para o outro a possibilidade dele escolher a porta de saída, ele vai escolher uma das opções. O homem e a mulher, qualquer ser humano, ele não gosta de de receber ordens. De ser pressionado. De ser pressionado. O que você tem que dar é uma porta de saída. Todas as conversas que eu tenho, todas, com qualquer tipo de pessoa, eu sempre dou uma porta de saída. Nem que a porta de saída seja a pessoa ir embora. Não estou dizendo isso do marido, tá? Estou falando mais no meio empresarial. Você tem que dar uma válvula de escape. Ó, fulano, a situação é essa, a gente está com esse problema financeiro. A gente quer comprar uma casa, mas a gente não tem dinheiro, você está gastando muito. Sabe o que eu queria te dizer? Essa aqui, ó, isso aqui são as nossas despesas, o que entrou, o que saiu. Essa aqui é a nossa situação financeira nesse momento. E essa daqui é a meta que você se propôs junto comigo. Como é que a gente vai chegar nessa meta? Eu queria que você desse uma solução. Porque quando a pessoa dá a solução, não fica parecendo que você obrigou ele a fazer o que você quer, que você é dono dele. Ninguém gosta disso. Sabedoria, sabedoria. Você dá a opção. Eu, quando vou pedir alguma coisa pro meu marido fazer, eu falo, ó, eu tô com esse problema, vou te dar um exemplo. Ah, vai ter uma live quarta-feira, preciso de você nessa live, que você me ajude e tal. Eu queria te dizer como você pode me ajudar. Que horas você pode me ajudar? Como você pode fazer isso aqui acontecer? Esse daqui é o problema aqui, ó. Isso aqui é um problema. Dá para o outro a oportunidade da solução. E mais do que isso, né, Verena? Essa oportunidade é a abertura. Porque a gente sabe muito bem que a mulherada... Vou usar ainda, inclusive, a mulherada, porque a gente gosta de falar. Chega em casa, mas olha, desembesta falar que e fala, meu marido é muito calado. Mas você deu oportunidade para ele falar um pouquinho? Porque a Rica na América tá ali, ó, que soltou os cachorros e tá falando. Tenta, experimenta, senta do lado dele ou do lado dela, né? Porque existem as exceções, que os casais é o invertido, que o esposo gosta de falar mais e a esposa é mais quieta. Senta ali do lado, mas sem falar nada.
Só fica ali. A pessoa ela vai compartilhar alguma coisa e falar que legal. Não dê sua opinião, simplesmente escute, né? Isso é muito, muito importante e poderoso no relacionamento. A gente tem que escutar o outro para poder somar e agregar. Mas, gente, eu sei que vocês, ouvindo aí os conselhos da Verena, devem pensar: ah, Verena, mas é fácil para você. Você já está em outro patamar. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Ai, Rico na América, você é uma pessoa que tem personalidade nesse mundo, se chama meu marido. Senhor, meu marido. Não é assim. Mas você tem que dar ao outro a opção. E múltiplas escolhas. Eu demorei muito tempo para aprender isso. Hoje, para qualquer pessoa, em qualquer tipo de conversa, eu dou uma porta de saída. As pessoas gostam quando tem uma porta de saída. Porque tem a escolha. A escolha está na mão do outro. As pessoas gostam de sentir controle pela sua própria vida. Só que tem escolhas. Não é uma autoridade, né? Olha, você tem que fazer isso. Não. Não. Olha, você consegue fazer isso, você pode. Quais são suas sugestões? Esse livro é muito poderoso, viu, gente? Que Verena falou sobre comunicação não violenta. Vale super a pena. Tem audiobook, você pode ouvir no YouTube. Com certeza é um divisor de águas. Os alunos sempre falam: Verena, mudou muito meu estilo de vida aqui em casa. E mais do que isso, autoconhecimento. Não é papo de coach. É importantíssimo você se conhecer. Se Verena tem essa autoridade para falar hoje sobre o esposo, é porque ela se conheceu primeiro. Ela entendeu como ela funciona e quais são os perfis, como o esposo dela reage, por que ele reage dessa forma. E, na verdade, eu vou ser muito honesta com você. Eu te diria que eu estou no início da caminhada. Eu vejo pessoas casadas que estão ao meu redor, que têm 40, 50 anos de casado. Isso daqui não é algo que eu quero expor para você como uma experiência minha de vida. É algo que eu lidei durante a minha carreira no mercado financeiro. Eu lido muito com famílias. Eu passei praticamente 18 anos da minha vida montando um planejamento para famílias. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa é a minha experiência, não só com minha própria vida, não. É a experiência com todas essas famílias que eu gerenciei e vendo todos aqueles problemas, além de eu ser uma pessoa que gosto muito de ler. Eu estou dando aqui nesse podcast algumas referências. Esse livro é um livro de um psicólogo muito famoso. Então, assim, não só famoso, né, mas que fez pesquisas profundas sobre o comportamento humano. A escutativa, você ter empatia, a pessoa se sentir abraçada naquele momento, sentir que você está no jogo com ela. Muito bom, muito bom. Quando você dá uma ordem, você cria um inimigo. É literalmente o filme Inimigo, Dormindo com o Inimigo. Entendeu? Então, isso significa que eu, Verena, consigo ser sempre assim. Não, eu não tô afim de... É uma coisa assim, irreal eu querer levar todas, né? Igual um jogo, você querer ganhar todas. Não existe. Não, muitas vezes eu perco. Muitas vezes eu perco. E até quando eu perco, aquela frase engraçada, até quando eu perco, eu ganho, e quando eu ganho, eu perco, entendeu? Então, assim, é a vida de casal. Mas a gente teve muitas conquistas juntos e... ele me ajuda muito e eu te diria que todas as decisões, uma coisa que eu vou te dizer que é extremamente importante, todas as decisões são decisões do casal. Excelente. Todas as decisões. Se eu sair agora e receber uma proposta agora para ir dar uma palestra, eu pergunto para ele, o que é que você acha? Porra, rolou essa proposta. Aí eu vou ter que fazer isso no final de semana. O que você acha sobre isso? E, gente, isso é sobre pertencimento, não é sobre permissão. São coisas diferentes, né? Porque a pessoa fala, não, mas eu não dependo de ninguém. Eu posso fazer isso sozinho. Mas é sobre seu marido pertencer à sua realidade. Vocês são casados, vocês estão compartilhando uma vida. Então, compartilhe, faça ele se sentir pertencente. Olha, eu gostaria muito de ouvir sua opinião sobre isso. Você pode até ter já a sua opinião formada, mas escute, isso pode agregar. E esse sentimento é muito poderoso que você gera na outra pessoa. Ela fala, uau, eu estou sendo importante. E eu vou dizer mais para você que está assistindo. Vou te dar um despertar aí. Eu posso fazer, eu sou independente, o dinheiro é meu, a vida minha, não é sua, o dinheiro não é seu. Você está casada. Olha lá, vamos recapitular, vamos rebobinar a fita. Não, o dinheiro não é seu, a vida não é mais sua. Principalmente, você tem filhos.
Isso é infantilidade. São adultos que não cresceram. Não, meu amor, você não é um ser independente, não, mas acabou, você não é solteira. Você tem um filho, você tem um marido. Ah, mas eu não quero que meu marido mande em mim. Não, você deve satisfações, sim. Pra que casou? Pra que casou? Pra que? Você quer viver solteira, viver no ar, não dá satisfação pra ninguém. Você não é casada. Você tem um roommate, que eu falei lá no início. Se você quer ter um casamento, é assim que funciona. Sabe por quê? Você pode sim se comportar e fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Agora, assuma as consequências dessas atitudes egoístas. Quando seu marido sair de casa para fazer o que ele quer, quando ele gastar o dinheiro dele com ele ou com outras pessoas, quando ele decidir viajar sozinho, quando ele decidir viajar com os amigos para Las Vegas, quando ele decidir gastar o dinheiro do jeito que ele quiser, escondendo o dinheiro de você, ó, caladinha. Se você está disposta a passar por isso e a viver dessa forma, let's go. Agora, não seja igual muitos tolos, que a vida é minha, mas não quer assumir as consequências das suas ações. Eu não quero que meu marido esconda o dinheiro de mim. Eu não quero que meu marido diga que o dinheiro é dele e que o dinheiro não é dele. E muitas vezes... E eu digo isso o tempo inteiro ainda. Quando a gente tá conversando, eu digo, epa, essa semana mesmo, deixa eu contar uma coisa engraçada pra vocês. Foi uma coisa muito engraçada. Essa semana que eu entrei na academia, eu tô toda empolgada. Aí eu falei com ele, e aí, vai comigo? Ele falou, não agora. Aí ele falou assim... Aí eu falei, mas você tem que cuidar da saúde. Aí ele falou, mas a saúde não é minha? Eu falei, saúde é sua. Você ficar doente, lindão, quem vai cuidar de você? Quem vai limpar a bundinha? Quem vai levar no hospitalzinho? Quem vai desmarcar a livezinha? Quem vai deixar de cumprir os compromissos para cuidar do bebezinho que tá doente em casa? Não, paixão, coisinha linda da minha vida. A saúde não é sua, mas não. Você tá casado comigo, você é meu sócio. Você vai trazer impactos negativos na empresa. Não, meu amor. Se quiser estar casado, se quiser estar num relacionamento, a vida não é mais sua. A vida é sua quando você é solteiro. Não, a minha vida não é minha. Por que a vida do outro é dele? Então, cuidado com quem vocês casaram. Que aqui em casa a gente resolve fácil. E meu marido, ele compra muito esse discurso. Quando eu falei, ele não disse nem nada. Que ele sabe bem. Ele sabe bem. Quais são os princípios e os valores do casamento. E a gente casou por isso. Na hora ele ficou até, não falou nada. Falou, por que eu falei isso? Ele falou, eu acho que foi esse o pensamento que ele teve. Eu falei, não, meu amor. É igual filho. Filho que quer dizer pra mim, é vida minha. A vida não é sua, não. Meu pai dizia, a vida não é sua. Se você for presa, você é de menor. Quem vai responder sou eu. No dia que você tiver seu emprego, no dia que você tiver a sua casa, a vida é sua. Mesmo assim, a vida não é sua. Se você mora com roommate, né? Você deve satisfação ao roommate. Não, e essa independência toda, chega um momento que a pessoa fala, eu estou cansada, eu tenho que fazer tudo. Estou cansada da minha independência. Aí ela quer tudo, ela quer o dinheiro dela, ela quer ser independente, mas ela também quer o marido disponível. Ela quer dizer que ela compra o que ela quer, mas na hora de ela abrir mão de coisas em prol do casal não quer, tem que decidir o que você quer na mesa. Porque não vai ser do jeito que você quer. O que você vai criar é rancor no seu relacionamento e, literalmente, o nome do seu filme vai ser Dormindo com o Inimigo, até o pior acontecer. E você entrar para a estatística. Então, assim, baixa a bolinha. Se você decidiu casar, você está num casamento, a vida não é sua. Infelizmente ou felizmente, você sim tem que dar satisfação de onde você está indo. E é isso, vida de casado, meu amor. É vida de adulto. Adulto toma atitude de adulto. Você não é uma criancinha de 18, 17 anos, de 15 anos, rebeldezinha, que vai bater pezinho e dizer que vai dormir na casa do seu amiguinho. Essa fase já passou. E se você tá nessa vibe, vai fazer terapia, buscar desenvolvimento cognitivo, porque o seu cérebro, ele não evoluiu junto com o seu corpo. Minha gente, a gente poderia ficar falando sobre esse assunto aqui horas e horas, mas pra gente encerrar, eu inclusive quero também deixar uma recomendação, que é aquele livro 5 Linguagens do Amor. Esse livro é top. Muito importante para você saber como expressar e saber ouvir. Às vezes você tá ali batendo
o martelo e não tá acontecendo nada. E você fala, poxa vida, ele não me escuta. Mas você tá fazendo do jeito que ele não gosta. Faça do outro jeito. Então, não deixe de ouvir aí, seja um audiobook ou seja ler esses livros que a gente comentou. E pra gente encerrar, Verena, qual conselho amoroso você deixaria para esses ricos na América? Ai, rico na América vai ganhar dinheiro para ter tempo de qualidade. Que mulher gosta de viajar. Mulher gosta de tirar um tempinho para ir para fora. Homem também, o homem e a mulher, o casal. Tempo para vocês dois, viver a vida é curta. Você tá trabalhando nos Estados Unidos, se matando de trabalhar. Vocês precisam ter tempo de qualidade juntos. E para isso, você tem que organizar suas finanças. Ninguém aguenta viver essa loucura de vida. Isso acontece com muitos casais jovens que me deixa muito triste. A pessoa casa para viver um conto de fadas. E são esse início que faz talvez até que venha um divórcio. Porque você fala, poxa, eu era tão apaixonado, eu estava na casa de minha mãe, ele na casa da mãe dele, um amor. Meu coração agora, eu tô dentro de casa, sem dinheiro. Todo o dinheiro que a gente ganha é para pagar o aluguel. Eu não tenho dinheiro nem para ir no cinema. Isso destrói qualquer relação. Se você quer cuidar da sua relação, você quer cuidar do seu filho, da sua família, foque em cuidar das suas finanças. Isso é a maior prova de amor que você pode dar para sua família e para o seu filho. Cuidar do futuro deles, tá? Uau! Depois de um recado desse, a gente vai ficando por aqui, mas lembre-se de deixar o comentário se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo por outro canal, você pode também visitar o nosso Instagram lá, Verena Oficial, e deixar seu comentário sobre esse episódio e a gente se vê no próximo. Vrá!